Olá, amigas e amigos, eu sou Daniel Lousada, livreiro e editor da Livraria Leonardo da Vinci, e este é o Subsolo, o podcast de ideias da Da Vinci. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para discutir os problemas brasileiros e as questões do nosso tempo. Como sempre, agradeço todo mundo que curtiu e espalhou o Subsolo. Isso é muito importante para nós. E se você se identifica, aquele recado de sempre, nos ajude. Nós somos uma iniciativa absolutamente independente, um pequeno comércio, e traduzimos essa independência não apenas de maneira retórica, mas na nossa agenda, no nosso catálogo, no catálogo da nossa editora e também na linha de convidados deste Subsolo, agora na sua edição 8, Subsolo número 8. Como é que você pode nos apoiar? De 3 formas, basicamente. Primeiro, doando qualquer valor pelo Pix, que é o nosso e-mail, subsolo@leonardodavinci.com.br, tornando-se membro do nosso canal no YouTube ou ainda pela plataforma Orelo, cujo endereço é orelo.cc/subsolo. Nós estamos também nos sites leonardodavinci.com.br, que é o site da livraria, e davincilivros.com.br, o site da nossa editora, onde você encontra todo o catálogo, inclusive com os últimos lançamentos. Também estamos nas redes sociais. Portanto, todo prestígio, todo apoio, todo compartilhamento é importante para uma iniciativa independente como a da Da Vinci. Mas vamos ao nosso convidado. O nosso convidado nasceu em Nova Friburgo há 42 anos. Ele é advogado e é deputado federal há 5 legislaturas, deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. Atualmente, exerce seu mandato pelo PSOL, partido no qual está desde 2015. Considerado um dos deputados de esquerda mais atuantes e combativos da Câmara Federal, enfrenta agora uma grande batalha: a preservação do seu mandato diante da articulação de forças e organizações de extrema-direita com o superpoderoso presidente da Câmara, Arthur Lira. É um prazer recebê-lo no Subsolo, Glauber Braga. Daniel, que prazer estar aqui contigo. Obrigado pelo convite. Um prazer estar na Da Vinci e um prazer estar participando do Subsolo. Prazer é nosso. Glauber, eu queria iniciar pedindo que você desse um panorama, né, desse processo que você está enfrentando. Não é o primeiro processo, acho que vale também você, se puder, levantar esse histórico, né, de tentativas de cassação do seu mandato, de cerceamento da sua atividade parlamentar, mas nos desse um panorama geral de como está esse processo e como ele chegou a esse ponto. Afinal, por que querem cassar o seu mandato? Daniel, esse é o 7º processo. 5 no Conselho de Ética e 2 judiciais. Para quem está olhando de fora vai dizer, pô, é um brigão. Não, não é isso. Cada um desses processos tem um conteúdo político. O primeiro deles foi na primeira etapa do golpe, impeachment de Dilma, quando eu virei para Eduardo Cunha e disse: você é um gangster, o que dá sustentação à sua cadeira cheira enxofre, e citei figuras da esquerda brasileira. O Eduardo Cunha entrou, então, no Supremo Tribunal Federal com uma queixa-crime. O relator, na época, foi o Celso de Mello, arquivado. O segundo processo no Conselho de Ética foi... Isso em 2016. 2016. Tá. O segundo processo foi quando Moro estava no auge, tinha acabado de ser nomeado ministro da Justiça pelo governo Bolsonaro, tinha saído da Lava Jato, recebeu uma recompensa por parte de Bolsonaro, por aquilo que fez no período da campanha eleitoral, e numa sessão que estava muito morna, onde ele estava recebendo altíssimos elogios e os questionamentos a ele estavam sendo muito ponderados e educadinhos, eu disse que ele era um juiz ladrão, fazendo uma analogia, uma comparação com um jogo de futebol, onde um juiz trabalha para que uma das equipes de antemão seja vencedora. Conselho de Ética, arquivado. O terceiro processo foi quando, na Câmara dos Deputados, Arthur Lira toma a decisão e anuncia isso no Colégio de Líderes, que tem reunião semanal, que ia propor um projeto, uma urgência para a privatização da Petrobras numa votação por maioria simples. Ou seja, sem que os brasileiros soubessem, imediatamente naquele dia,
se coloca no plenário uma votação onde você está entregando para o capital privado mais ainda, porque você está entregando o controle acionário, né? Ou seja, parte da Petrobras já é do setor privado, mas o controle é da União. Ele queria, num projeto, numa canetada, votar a urgência e as pessoas só iriam saber que a maior empresa da América Latina tinha sido entregue depois que a votação acontecesse. Então, de maneira tática, mas para chamar a atenção das pessoas do que estava acontecendo ali dentro, foi quando eu perguntei se ele não tinha vergonha de colocar a votação de um projeto daquele por maioria simples. Ele fecha o microfone, ameaça colocar a segurança para me retirar do plenário da Câmara, e foi quando ele profere, então, a frase de que esperava não me ver mais ali, que ficaria feliz se isso acontecesse. Eles deram entrada nesse processo no Conselho de Ética, só que eles tiveram uma dificuldade, porque se tratava de um ano eleitoral. E pegou uma parte do recesso parlamentar. A avaliação que a gente ia fazer no mandato naquele período era: se a gente perde a eleição, ele vai caçar para tentar uma inelegibilidade de 8 anos. Se a gente vence as eleições, fica difícil ele fazer isso, porque você sai com o respaldo das urnas, combinado com o fato de que eu seria diplomado, então eu poderia tomar posse para um próximo mandato. Então seria inócua uma cassação naquele período. E foi o que aconteceu. Eu fui reeleito deputado federal, dobrando de votação, e na virada de legislatura, esses processos são arquivados automaticamente. Esse foi o terceiro. Mas ali já era um processo que a gente avaliava no mandato como grave e que algo grave poderia acontecer por conta já do poder de Lira e da ameaça que ele tinha feito. Quarto processo. Deputada estadual Marina, do MST, esse é um processo judicial. Vai para Lumiar fazer uma prestação de contas. Eu estou no município de Porciúncula, no noroeste do estado do Rio, quando vejo as imagens do que aconteceu com ela. Ela foi empurrada de um coreto e houve uma mobilização para que ela lá não prestasse contas. Eu imediatamente paro o que estou fazendo, gravo um vídeo em solidariedade a ela e digo: nós não podemos recuar. Nós temos que fazer um ato maior em Lumiar e São Pedro da Serra para que ela seja recebida como ela merece. E esse ato é marcado. Um juiz de primeira instância dá uma decisão dizendo que o ato não poderia ocorrer. Nós recorremos dessa decisão porque ela era evidentemente política. E política para nos calar. Como eu continuo fazendo convocação até que o recurso seja julgado, ele me aplica uma multa de R$1 milhão. Dinheiro que, evidentemente, eu não tenho e não tinha. Então, eu tinha recebido o salário do mês, ele aplicou um desconto, onde deixou a conta negativa em R$990 mil, ou seja, porque não tinha dinheiro na conta. Então, tudo que entrava na conta ia saindo. Né? E isso foi um juiz de primeira instância. Um juiz de primeira instância. E ele fez isso não só com a conta pessoal, como fez com a conta do mandato também, para inviabilizar a atividade parlamentar. A nossa sorte é que uma jornalista do GGN, ela faz uma investigação nas redes dele e pega as posições políticas desse sujeito. E esse sujeito, então, defendia intervenção militar e todo o resto de tipo de barbaridade que vocês podem imaginar. Aí, com recurso no Tribunal de Justiça, a decisão dele foi revogada. Nós voltamos com a Marina do MST, fizemos uma lindíssima atividade, onde ela desce das escadarias, onde ela tinha sido empurrada, ressignificando simbolicamente o que tinha sido um ato de intimidação que nós não podemos aceitar. Quinto caso, já virou normal, entre aspas, a extrema-direita e a direita utilizarem toda a sessão para dizer que a esquerda é bandida, que a esquerda desvia dinheiro, são ladrões. Isso está completamente naturalizado. Quando é a direita ou a extrema-direita dizendo isso, é como se não houvesse qualquer tipo de problema. Sim. E o Eduardo Bolsonaro faz a mesma coisa em uma das sessões, em uma das reuniões em que eu estava. Eu simplesmente viro para ele e digo: vocês estão falando em ditadura, mas vocês não têm problema com ditadura. Porque se fosse o príncipe saudita chegando com um pacote de joias, isso não era um problema para vocês sentariam no colo deles. Outro processo no Conselho de Ética. Quinto processo, processo arquivado. Sexto processo, nós fazemos o primeiro ato de solidariedade ao povo palestino,
no espaço da Câmara dos Deputados, com assinatura de parlamentares, com a presença de dezenas de embaixadores, um deputado de extrema-direita vai para a sessão e se posiciona na frente da mesa e diz: a sessão não vai acontecer enquanto esses cartazes não forem retirados. Nós tiramos ele da frente da mesa e fizemos a atividade. Foi o 6º processo, também arquivado. E o 7º é esse agora. Por que eu faço questão de falar dos 6? Só um esclarecimento. Sim. Desses 7, quantos nessa legislatura? Nessa legislatura, o do Eduardo Bolsonaro, o do juiz de primeira instância, o do deputado de extrema-direita. E esse? 4. Esse da 4 Palestina. E esse agora. E esse agora. E eu faço questão de fazer esse histórico para demonstrar que em todas essas questões, em todos esses processos, eram conteúdos políticos absolutamente graves, importantes, indispensáveis de um mandato de esquerda fazer a luta política. Ou seja, eu não procurei ninguém, não fui a determinado local para fazer uma provocação ou para fazer um enfrentamento que tivesse sido programado. Não, ou seja, foi a resistência a temas fundamentais de enfrentamento à extrema-direita e à linha de orientação fascista que tentava fazer com que nós não pudéssemos falar, tocar as nossas atividades ou rebatendo pontos que são fundamentais e fazendo um enfrentamento, que é o que, na minha avaliação, se espera de um mandato de esquerda. O 7º caso, e esse é o mais grave que eu já enfrentei até hoje, é o 2º grave, porque, não por coincidência, envolve uma articulação direta de Arthur Lira, que se já era poderoso na legislatura anterior, ficou mais poderoso nessa legislatura. E por quê? Porque presidente de Câmara autoritário não é novidade. Você pode ter alguma exceção, mas essa é mais ou menos que uma regra. A novidade é que, historicamente, não há um caso parecido com o que a gente tem hoje, não há precedente de um presidente da Câmara que maneje bilhões de reais, como faz Arthur Lira, e que execute bilhões de reais, como ele faz. E não são milhões, é importante que as pessoas saibam disso, são bilhões de reais. Arthur Lira, então, começa uma articulação que já vinha sendo prometida de perseguição ao mandato. Eu posso falar de toda ela. Mas antes de falar da perseguição dele, o que serviu como pretexto para a apresentação dessa representação? Um sujeito que é candidato a vereador aqui no Rio de Janeiro, pelo MBL, vai a primeira vez na roda de conversa que eu faço há 10 anos no Largo da Carioca. Toda segunda-feira, o nosso mandato ao meio-dia presta contas no Largo da Carioca das suas ações e abre o microfone para quem queira se manifestar, para quem queira falar, e responde aos questionamentos. Já acabada a roda de conversa, esse sujeito chega e faz as perguntas. Eu respondi aos questionamentos dele de maneira firme, mas ele não conseguiu o que queria, porque o vídeo não ficou bom. A segunda vez que ele retorna, ele volta mais violento. A terceira vez que ele volta, ele vem mais violento. A quarta vez, mais violento. E chega a ameaçar um coordenador do nosso mandato, e mais especificamente a mãe do nosso coordenador, que tem mais de 70 anos de idade, dizendo: eu sei aonde sua mãe mora. Isso está filmado? Não está filmado, mas está... se a justiça tivesse feito o requerimento dos equipamentos eletrônicos dele, está gravado. Ou seja, de repente ainda tem algum equipamento, tem uma investigação circulando, porque com certeza isso está no áudio que ele disse, porque ele anda com um microfone. Não está filmado por nós, mas está no equipamento dele. A sua equipe fez um boletim de ocorrência? Fez. E isso é importante dizer. Tem um boletim de ocorrência exatamente sobre esse caso, que foi feito pelo coordenador do nosso mandato e que tem uma investigação, então, acontecendo exatamente por conta disso. E lá que a gente foi saber que ele tinha outras anotações, outros processos que estavam correndo também contra esse sujeito. Da quinta vez, esse sujeito coloca um stories no seu Instagram, botando o dedo na boca e dizendo que tinha uma missão em Brasília e filma Brasília. Faz isso muito provavelmente porque foi quem o acolheu
em Brasília, do gabinete do deputado Kim Kataguiri, e ele diz missão. E ele, então, me espera quando eu estou passando ali perto, em frente das comissões da Câmara, subindo a rampa, e então ele ri ironicamente e começa uma discussão. Começa uma discussão com esse sujeito, e ele fala todo tipo de barbaridade, até um determinado momento em que ele repete o que já tinha feito em ocasiões anteriores, falando de minha mãe, né? E colocando em xeque a honra da minha mãe. Eu, de fato, peguei as minhas coisas, coloquei num lugar e coloquei ele para fora do espaço da Câmara e dei aquilo que foi um chute na bunda. Isso, de fato, aconteceu. E aí tem dois aspectos nessa história. Tem um aspecto racional, que é como que a esquerda reage a milícias fascistas que intimidam o tempo inteiro organizações e parlamentares de esquerda. Em segundo lugar, tem um aspecto emocional, tem um vômito ali, por conta também daquilo que ele vinha fazendo e do que ele tinha falado de minha mãe, né? Repetindo uma fake news bolsonarista, porque eu fui entender o que era gabinete do ódio quando eu chamei o Moro de juiz ladrão. Em 24 horas, eles colocaram 3 notícias falsas. Uma era um sujeito, quem não me conhecia achava que pudesse ser eu, e para notícia falsa eles não têm problema se a cara é de outra pessoa. Botava um sujeito com uma outra cara que não era minha, dizendo uma legenda embaixo: olha aí o deputado que chamou o Moro de juiz ladrão, e o cara botando dinheiro na cueca. Para espalhar a notícia falsa. A segunda era como se fosse uma notícia de jornal. Veja a evolução patrimonial e legal do deputado que chamou o Moro de juiz ladrão, e uma setinha subindo. E a terceira era: a mãe do deputado que chamou o Moro de juiz ladrão foi caçada por roubo de merenda. E esse sujeito repete essa história, essa fake news, essa terceira, mais uma vez dizendo: sua mãe é uma corrupta, nesse encontro que teve comigo no espaço da Câmara. É importante dizer quem foi a sua mãe. Minha mãe é Saudade Braga, uma nordestina de Natal, no Rio Grande do Norte, que cavou o chão com as unhas, que era médica, que começou um trabalho com saúde da família quando não existia esse programa institucionalizado, fazia prevenção do câncer ginecológico de mulheres na zona rural do município de Nova Friburgo, trabalhava nas escolas de periferia, já discutindo e prevenindo gravidez na adolescência. Era uma brisolista, assim como meu pai. Foi candidata a vice-prefeita a primeira vez, incentivada pelo fenômeno que era brisola. E depois foi prefeita de Nova Friburgo de 2001 ao ano de 2008. Numa Câmara de 19 vereadores, só 2 vereadores apoiavam o seu governo. Teve para ser retirada porque disse: não vou dar nada sem ninguém, vou fazer o enfrentamento com essa turma. Garantiu a sustentação do governo na rua, com mobilizações populares e com uma liminar judicial, porque ficava flagrante que esses sujeitos estavam querendo retirá-la da prefeitura porque ela tinha feito o rompimento com práticas corrompidas ao longo da história da cidade. Essa saudade, né? Uma mulher que eu tenho um orgulho de ser filho, e se eu estou conversando hoje contigo aqui, Daniel, é porque ela fez aquilo que eu não fiz. É porque ela cavou o chão com as unhas. Né? E uma figura pública conhecida, inclusive, pelos seus inimigos políticos de Friburgo pela honestidade, né? Pela correção. Mas, e naquele momento doente. Minha mãe teve um Alzheimer. Esse Alzheimer foi se agravando ao longo do tempo. Ela, no momento que esse sujeito faz isso, ela já tinha um Alzheimer bem avançado. Depois de um tempo, minha mãe é hospitalizada e minha mãe vem a falecer no dia 8 de maio. Eu sempre que falo, eu me emociono, né? Quando falo dela. E tem, então, ali naquele momento também uma reação emocional. Que foi em 14 de abril esse evento. Foi em abril, exatamente. Foi em abril. Ela veio a falecer pouco menos de um mês depois. E aí eles aproveitam disso, Partido Novo, Lira e companhia, e apresentam uma representação no Conselho de Ética. Lira age rapidamente, chega na mesa diretora, manda para o Conselho. Diferente do que ele fez com todos os casos dos deputados ligados à tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, onde a mesa ficou segurando e segura até hoje para que esses processos não avançassem.
Por que eu digo que tem uma relação direta com uma atuação do Lira e não com esse episódio do MBL para que esse processo vá à frente? Porque você tem uma parlamentar, a Carla Zambelli, que correu atrás de um homem negro com uma pistola na mão. Sim. Você tem vários deputados implicados no dia 8 de janeiro que os processos nem foram para o Conselho de Ética. E aí eu poderia ficar aqui citando vários exemplos. Delegado da Cunha. Por exemplo, né, mais um caso que apareceu no Fantástico, né, com imagens, com áudio. Só que, para se ter uma ideia, são 34 representações no Conselho de Ética da Câmara. E só 2 tiveram admissibilidade aprovada. A do Brazão e a minha. Combinado com a ação direta do Lira, para que eu seja cassado, você teve uma tentativa de equilibrar, entre aspas, um processo onde eles não conseguiram segurar o Brazão. Porque o peso da opinião pública e da pressão pela responsabilização dos assassinos de Marielle foi muito grande. E aí, nesse caso, o que eles fazem? Vamos entregar, então, uma cabeça de um deputado de esquerda. O relator Paulo Magalhães, quando eu faço a minha primeira defesa no Conselho de Ética, ele vai ao microfone, ele me encontra no corredor da Câmara, no microfone foi depois a mudança de posição, mas vamos por parte. Ele me encontra no corredor da Câmara e diz: fiquei sensibilizado com a sua defesa. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Conte comigo. Esse mesmo deputado, depois nomeado relator, muda de posição e não assume que disse isso, por uma interferência direta de Arthur Lira. Combinado com isso, o processo que eu respondo, ele seria avaliado num outro dia. O que eles fazem? Eles unificam para ser votado no mesmo dia do processo do Brazão. Porque eles sabiam que a esquerda ia registrar a responsabilização do Brazão e a votação contra ele. Então eles fazem para tirar a intensidade da perseguição que estavam fazendo contra mim. Porque como é que a esquerda ia ao mesmo tempo celebrar o que estava acontecendo com o Brazão e a sua responsabilização e denunciar o que estava acontecendo comigo? Então isso foi uma armação evidente. É muito despudor, né? Demais. Comparar uma coisa com a outra. Demais. Uma situação com a outra. Exatamente. E esse relator, o relator do seu processo de cassação, Paulo Magalhães, né, do PSD da Bahia, ele se absteve no caso do Brazão. Se absteve, fala isso, enche a boca para dizer que essa é uma prova de que ele não gosta de caçar colega. Ele fala isso. Ao mesmo tempo, ele já verbalizou no microfone no Conselho de Ética algumas vezes que mas você eu acho que tem que ser cassado. Tanto é que nós estamos entrando com uma suspeição contra ele para que ele seja retirado da condição de relator. Nós vamos esgotar as instâncias na Câmara e se não houver modificação a gente vai ao Judiciário também, porque um relator ele vai avaliar provas, vai avaliar testemunhas. Se ele já de antemão disse que achava que eu merecia ser cassado, foi a expressão que ele utilizou, como é que ele vai fazer o julgamento e apresentar um relatório? É a escola Moro de julgamento. Exatamente. Combinado com isso, por que eu digo que é o Lira? Eu recebi uma informação de que o Lira estava se movimentando para que ele modificasse a sua posição. E eu esperei para ver se isso ia acontecer. E de fato aconteceu. O Lira já tinha dito no plenário então que não queria me ver mais ali. Combinado com isso, ele vai dar uma entrevista no programa do Bial, onde o Bial cobra uma posição do Lira em relação à responsabilização de deputados de direita, extrema-direita, e aí o Lira fala, mas não é só de direita não. Não viu o que aconteceu essa semana na Câmara? E aí mostram imagens minhas. Combinado com isso, quando estava sendo votado no plenário da Câmara uma proposta de afastamento cautelar de parlamentares, o que é um absurdo, eu vou ao microfone e questiono o Lira, falo, olha, então quer dizer que eu tenho que ficar preocupado agora, porque eu estou dizendo que se trata de um AI-5 do Lira, então eu vou poder ser afastado cautelarmente por causa disso? Ele diz, não, de forma alguma, não tem nada contra você, tanto é que seu processo está há tantos dias no Conselho de Ética e eu não fiz nada. Um homem tão ocupado como o Lira sabia a quantidade de dias que uma representação contra mim tramitava no Conselho de Ética, eu só posso interpretar de duas formas. Ou é uma ameaça, ou é um ato falho.
Ou é uma coisa, ou é outra. As duas são ruins. Então é isso, ou seja, então quando sai o voto pela admissibilidade com o relatório do Paulo Magalhães sendo uma peça de acusação, eu imediatamente faço a denúncia do que estava acontecendo e da atuação do senhor Arthur Lira naquela ação pela cassação do mandato. E eles aprovaram agora, na última quarta-feira, por 10-2, a admissibilidade desse processo. É esse processo que eu estou respondendo na Câmara. E por que então o Lira faz isso? Ele faz pelo conjunto de denúncias que o mandato toca contra ele, porque é um mandato incômodo a ele e às outras forças de direita, centrão e extrema-direita que estão na casa. O Lira chega a fazer uma coisa e foi revelada por Sami agora. E por que não foi revelada antes? Por questões de segurança. Sami, depois do assassinato do meu cunhado, ela tinha uma escolta de acompanhamento dela. E o assassinato aqui no Rio, na Barra da Tijuca. Exatamente. Que foi no mês de... Foi no mês de outubro. No dia 5 de outubro do ano passado. Foi metralhado com outros colegas que participavam de um congresso de médicos aqui no Rio. Foi no dia 5 de outubro, dia do aniversário do meu pai. E Sami estava escoltada, inquérito aberto, fazendo o acompanhamento da rotina das atividades dela. Ela vai ao Lira e diz, olha, eu recebi uma orientação de pedir a renovação da escolta por uma necessidade, porque o inquérito está correndo. E ele diz, pode contar. Pode contar. Ainda vira para ela e fala, não, eu sei como é difícil andar escoltado, mas a necessidade, conte. No mesmo dia, ou no dia seguinte, eu faço um pronunciamento cobrando do Lira que as galerias não estavam abertas para uma votação específica que era importante o povo acompanhar. Uma cobrança simples, mas importante, necessária, que tem a ver com um espaço democrático dentro daquele ambiente altamente antidemocrático. E ele anula, caça a escolta de Sami. Então, uma pessoa que é capaz de fazer isso é capaz de fazer muita coisa. Sim. Muito confiante também, né? Que... No poder dele. No poder dele. E aí, então, teve esse episódio, esse conjunto de episódios que eu tive aqui, que eu te relatei, e agora tem esse processo no Conselho. E agora vamos para a votação no próximo mês. Nessa votação você tinha uma expectativa melhor? Você teve 2 votos a favor, foram 2 deputados de esquerda, o Gilmar Tato e o Chico Alencar, PT e PSOL. Houve ausências também, né? Sim. Você tinha uma expectativa parecida com relação a essa votação? Eu já sabia que eu perderia no Conselho de Ética na admissibilidade pelo jogo pesado que estava sendo feito pelo Lira. Eu não sabia a quantidade de votos e o resultado. Mas eu já sabia que perderia. E naquele momento o jogo era muito duro, como continua sendo. Mas teve um componente novo nessa história que a gente pode falar também sobre ele. Vamos falar. Isso. Vamos falar. Não, eu queria voltar um ponto aqui para a gente esmiuçar mais uma questão. É importante dizer que esse último processo nasce da ação de uma organização fascista que conta com toda a tolerância, né, de uma parcela importante, né, enfim, do meio político, dos meios liberais, da extrema-direita nem se fala. Há muitos anos, uma organização que promove arruaças, desordem, né, termos tradicionalmente dirigidos à ação social e política da esquerda, composta por membros notórios que cometeram vários crimes, né, como estelionato, assédio sexual em zona de guerra, pedofilia, toda sorte de crimes, né? E você foi muito perseguido, né? Você foi muito perseguido por esse grupo, né? Como você narrou aqui, a sua prestação de contas, a ação que você faz aqui no centro, Largo da Carioca, muito proximamente, várias vezes teve essa tentativa de acosso, de intimidação, de dispersão, né? E aqui mesmo,
quando nós fizemos um evento, não sei se você lembra, Lembro. Eles vieram para a porta e foram impedidos, né, de entrar, enfim, Exatamente. pressionaram, criaram toda uma confusão na sua chegada, na chegada do José Genuíno, que naquele dia haveria uma palestra aqui. Ou seja, é uma atividade criminosa, né, de uma milícia que se comporta dessa forma criminosa, assediadora, e, no entanto, absolutamente estabelecida, não é criminalizada, né? É naturalizada, pelo contrário, né? Como se fosse algo natural existir uma força assim. Além, evidentemente, está associada às pautas mais atrasadas e mais reacionárias, né? Enfim, até a exposição de arte já censuraram, né? Então, de fato, uma organização indefensável. E você qualificou como uma organização criminosa, né? Além de fascista. Além desse acosso nessas ocasiões aqui mais recentes, desde quando o MBL persegue o seu mandato? Ou qual é o histórico disso? O histórico mais intensificado vem a partir das ações desse sujeito no Largo da Carioca, né? Até então eles faziam coisas principalmente nas redes, né? Que só um parênteses, me desculpe te interromper, Sim. É o substituto de um membro mais notório que está preso. Sim, exatamente. Eles faziam prioritariamente nas redes, mas eles perderam um pouco de campo político em determinado momento com uma ampliação de outras lideranças fascistas de extrema-direita mais ligadas diretamente ao próprio Bolsonaro. Então eles voltam com uma ofensiva violenta nas mais variadas regiões do Brasil para ampliar o seu poder, porque isso monetiza, isso faz com que eles consigam atrair mais grana, mais dinheiro. Sim. E essa investida mais violenta, recente, começa então nesses ataques no Largo da Carioca, mas não param por aí. Esse mesmo sujeito que fez isso lá por 5 vezes, agora retornou ao Largo da Carioca nas últimas 3 segundas-feiras, que eu faço a prestação de contas toda segunda. Hoje é a quarta, nós estamos gravando aqui na segunda. Hoje eles não foram, mas nas outras últimas 3 vezes, grupos de extrema-direita foram tentar tumultuar para que a nossa roda de conversa no Largo da Carioca não acontecesse. E uma milícia. Uma milícia. E esse mesmo sujeito foi lá. Foi lá. Não, e nesse último episódio, na última segunda-feira, foi que a Guarda Municipal jogou gás de pimenta. Faz 2 semanas. Faz 2 semanas. Esse caso, E jogou em vocês. Também. Que estavam numa atitude pacífica, enfim. Estávamos tirando eles para que a nossa roda de conversa acontecesse. Estávamos reagindo a uma injusta provocação. Uhum. Esse mesmo sujeito vai agora ao Buraco do Lume fazer a provocação na última sexta-feira ao Chico Alencar. Onde está a estátua da Marielle. Onde está a estátua da Marielle e alguém roubou a estátua da Marielle. A placa sumiu. A placa que estava na estátua. Esse mesmo sujeito, hoje eu fiquei sabendo, eu não sabia, ele atacou ontem em Copacabana a deputada estadual Marina do MST. Ela hoje, na hora que foi fazer a gravação, ela foi fazer uma gravação comigo hoje no Largo da Carioca, de solidariedade. Ela diz, hoje realmente eu tô nervosa, porque eu fiquei... Aí depois ela me fala o que aconteceu. Nós fomos atacados por esse sujeito ontem. Pô, até quando que nós vamos aguentar isso? Até quando? E isso é super importante, né, Glauber? Porque tem uma questão aí, né? Uma parte, digamos assim, do progressismo, né? Do campo democrático, se a gente pode dizer assim, está cada vez mais reduzido, né, pela emergência, digamos assim, né, de uma extrema-direita mais forte, mais organizada, né, e mais catalisadora aí de determinadas forças. Critica demais quando a esquerda deixa o papel de mártir, de vítima, né? Então, sim, parece que nas ações não é o caso da promoção da violência, mas simplesmente de não ser espancado, de resistir, de defender os atos, né? Não é uma ação, é uma defesa. Há muito essa inclusive discussão. Dizer isso que na legislação vigente, inclusive, está lá escrito, ninguém está falando de uma regra revolucionária, está lá. Claro.
repelir injusta agressão. Não está lá. Sim. O direito à defesa, de não apanhar, de defender o seu espaço e tudo mais. Como é que você avalia, para a gente concluir essa primeira parte aqui, a sua ação naquele dia? Né? Você citou a forte emoção em razão da ofensa à sua mãe, além de tudo, doente naquele momento, vivendo uma situação difícil, a família toda. Como é que você avalia e se você acha que aquela situação mereceria estar no Conselho de Ética ou que outro tipo de encaminhamento poderia ter, que você estaria disposto a fazer, que não esse, evidentemente, que é um julgamento político. Como é que você vê isso? Eu não posso dizer que me arrependo do que fiz, porque eu não me arrependo. E todos os dias eu agradeço por ter feito o que fiz no momento em que minha mãe estava aqui entre nós para defender a vida dela dos ataques daquele sujeito. Agora, poderia o Conselho de Ética fazer alguma manifestação, como já fez em outros casos, dizendo, olha, isso não pode ocorrer? Eles já fizeram em outros casos, olha, isso não pode ocorrer. É o que eles chamam de uma manifestação de censura. Mas isso não tem nada a ver com esse caso, na verdade. Ou seja, eles, na verdade, tocam isso agora, nesse momento, exclusivamente por outros motivos e utilizam isso como pretexto para fazê-lo. Por isso é um julgamento político. Agora, para além disso, acho que tem uma questão, Daniel, que é uma discussão que a esquerda precisa fazer sobre política de segurança dos seus quadros. Como reagir e como se proteger a ataques de milícias fascistas, que tem como objetivo gerar o medo para que a gente não ocupe os espaços públicos. Sim. Quando esses caras, nas últimas 3 segundas-feiras, eles vão para o Largo da Carioca, é para que a gente não esteja no Largo da Carioca, é para que a gente não esteja no espaço público. Eles não foram hoje porque viram que a tática deles não está funcionando. E eu quero agradecer uma militância disciplinada para cada dia uma tática diferente, mas que garantiu que o nosso objetivo fosse cumprido. O conjunto de prestação de contas aconteceu do início até o fim, não deixou de ser realizado. Então, acho que é fundamental que a gente exerça também uma influência para manter, né, a nossa base militante, para manter a base da esquerda não acuada, porque isso, num primeiro momento, exerce o tipo de influência e de comportamento que essa turma quer. No primeiro momento, lá no Largo da Carioca, o pessoal do nosso próprio mandato ficava, ai meu Deus, será que o cara vem hoje? Será que não vem? Olha para lá, vamos sair por aqui, vamos sair por ali. Olha o que é isso. Quando você está simplesmente prestando contas das suas ações, cumprindo uma obrigação do mandato parlamentar, então, ou seja, te respondendo, eu acho que esse processo diz sobre uma outra coisa, mas nós temos que discutir segurança militante da esquerda contra os ataques fascistas e espero que esse episódio possa servir para ajudar nisso também. No nosso mandato tem ajudado, porque inclusive a gente estabeleceu essa discussão com mais profundidade, inclusive em relação ao que acontece nas nossas prestações de contas públicas. Claro, claro, evidente, isso é fundamental. E isso acontece, quer dizer, independentemente se fosse promovido por uma minoria bastante organizada, financiada, sim, sem dúvida nenhuma, monetizada, como você disse, catapultada, enfim, pelas redes sociais e tudo mais, muito organizada, mas mesmo se fosse uma maioria, não importa, é um direito fundamental, é um direito democrático, enfim, da forma como a sociedade se organiza, garantir a manifestação, a reunião, e pega o exemplo da livraria também. A livraria nos últimos anos, né, as livrarias em geral, e aqui também em menor medida, porque a gente, enfim, é bem segmentado já a nossa agenda, sofreram esse tipo de tentativa de acosso, né, com relação a um livro que está numa pilha, ou um livro que está destacado, ou na vitrine. Ora, o que é isso? Exato. Isso é inadmissível. Então você não pode tolerar e aceitar discutir isso. Os professores nas escolas? Evidente. A mesma coisa. Evidente. Não pode. Então acho que essa é uma discussão fundamental em que não se deve ceder um milímetro. Exato. Porque depois, enfim, o terreno é conquistado, né? Arthur Lira, você qualificou na sua defesa e você qualificou também num pronunciamento recente no plenário da Câmara, Arthur Lira como
um bandido, se não estou enganado. Por que Isso você mesmo. faz essa qualificação política, né? De forma contundente? Em que você baseia isso? Vamos aos fatos. Ele hoje domina, controla e disponibiliza bilhões do orçamento público. Denúncia objetiva. Deputado Zé Rocha, presidente da Comissão de Integração, sai uma matéria no Jornal de Circulação Nacional dizendo que foi coagido e substituída a sua secretária na comissão para desviar 320 milhões de reais do seu objetivo inicial da comissão para os fins de atendimento ao Arthur Lira, mais especificamente o seu grupo político em Alagoas. Eu vou à Comissão de Relações Exteriores da Câmara e pergunto ao presidente da Comissão de Relações Exteriores, isso aconteceu aqui também? Ou seja, houve alguma coação para modificação de destinação de recursos? Ele diz que não. O deputado Zé Rocha pega o microfone e pede. Eu gostaria que o deputado Glauber Braga fizesse a mesma pergunta na minha comissão. Ou seja, reafirmando aquilo que estava presente nos jornais. Que partido é o José Rocha? Não sei, algum partido do Centrão, mas de cabeça não sei. Bom, é um caso onde a gente está falando de 320 milhões, se ele faz isso numa ligação, numa ação, o que ele não faz num dia? Né? É controle bilionário do orçamento público. Vamos para o segundo caso. Luciano Cavalcante, principal assessor de Arthur Lira, operador das suas ações políticas. Luciano Cavalcante está completamente ligado ao chamado escândalo dos kits robóticas, que desviou recursos do FNDE durante o governo Bolsonaro para atendimento e pagamento de despesas próprias do Arthur Lira. Em uma das operações foi pego uma anotação nas agendas de Luciano Cavalcante e pessoas próximas, a demonstração dessas despesas pagas com os mesmos valores que vieram desse desvio de recursos. Só que agora com um elemento novo de uma matéria que saiu da Piauí nos últimos dias, onde fica demonstrado que uma dessas despesas que estava no livro do Luciano Cavalcante tinha sido paga diretamente por esse esquema e tirado uma nota fiscal de R$8 mil em nome de Arthur Lira. R$8 mil para pagar um terno para Arthur Lira, para ele e para aquilo que ele movimenta, é um cafezinho. Não deixa de ser grave, mas para ele é um cafezinho. Mas é a demonstração concreta de que você tem agora, em nome dele, algo que o liga diretamente ao escândalo do kit robótica. Você teve, inclusive, uma ação do Supremo Tribunal Federal, mais especificamente do Flávio Dino, que encaminha de volta à Procuradoria-Geral da República a necessidade de investigação de desvio do chamado orçamento secreto e que envolve essa questão do kit robótica também. Um outro caso, eu na comissão de quarta-feira eu fiz a pergunta sem citar o nome, mas como essa coisa já saiu também agora na agência pública, posso falar especificamente do acontecido. Arthur Lira, essa é a denúncia, faz uma solicitação e uma oferta de dinheiro numa partilha de separação de R$4.800.000 para sua ex-esposa. Só que junto com isso, solicita que ela assine um documento dizendo que ele era lindo, maravilhoso e que não tinha problema nenhum com ele. Aquela que fez a denúncia de violência doméstica. Exatamente. Só que o que é mais grave que vem como componente e que as autoridades têm que investigar? De onde sai a nota escrita para que ela assine esse documento? De um computador, que eu nem sabia disso. Fica gravado no Word de onde saiu, quando um documento é finalizado, de uma empresa de publicidade, de comunicação, que cuida da assessoria pessoal do Lira e que ganhou, durante o governo Bolsonaro, contratos milionários sem licitação. Citei só 3 casos. Tem muita coisa. Sim. Tem muita coisa. Ou seja, alguém tem que barrar esse sujeito, controlar bilhões de reais do orçamento público e utilizar isso para sustentação de uma base de apoio e para garantir o seu projeto de poder não é razoável. Mas também
Vamos ao ponto, sejamos evidentes. Ele só consegue se sustentar como presidente da Câmara porque, além do apoio interno que tem, a partir do manejo que faz dessas verbas orçamentárias de bilhões de reais, porque ele tem apoio externo. Não tão externo assim, né? Porque é externo e interno ao mesmo tempo, mas porque ele tem apoio do sistema financeiro. Porque ele toca a pauta do sistema financeiro. Porque foi o cara que colocou a independência do Banco Central em votação, porque colocou em votação a privatização dos Correios, porque operacionalizou a entrega da Eletrobras, porque não tem vergonha de dizer que tem contato permanente com o André Esteves, que lucra com essas negociatas. Sim. Então, isso faz com que ele garanta apoio externo, inclusive das coberturas, porque ele não resistiria a uma semana de noticiário mais intensivo com tudo aquilo que ele já fez, e ao mesmo tempo ele tem apoio interno, com o manejo que faz desses recursos e que garante a ele uma base parlamentar grande. Tanto é que teve 460 votos quando foi eleito presidente da Câmara. E é bem similar esse tratamento, se você pegar a mídia corporativa também, com o que recebia Eduardo Cunha. Sem Eduardo dúvida. Cunha não era criticado, enfim, era esses epítetos, malvado favorito, sei lá o quê, mas não com relação ao jogo que importa, de fato, ao que ele entregava e, enfim, a corrupção e as negociatas. Com o Lira eu acho que ainda é pior, porque o Lira ele foi, para esses interesses, mais eficaz do que os seus antecessores. Ele conseguiu, ele é mais sofiscado, ele entendeu o jogo com rapidez ao longo da sua vida, e ele viu que tinha que dar demonstrações rápidas para fora para se manter no poder. E ele fez isso rápido. Ele chega à presidência da Câmara e já autonomia do Banco Central. E ele vai aprovando. Mesmo quando não coloca em votação, ele vai indicando para fora. Temos que fazer a reforma administrativa, que é desmontar o Estado brasileiro nas suas garantias sociais para ampliar negócios privados. Então ele faz esse jogo o tempo inteiro e ganha sustentação então de fora para o seu projeto nefasto também por dentro. É verdade, é verdade. A própria denúncia da ex-mulher dele, né? É um negócio absurdo, né? Um negócio estarrecedor. E, no entanto, não pouquíssimo anda discutido, não tem divulgação, uma coisa pontual aqui, outra ali, mas o fato é que não tem nenhum efeito contra ele e contra outras figuras teria imediatamente, como seria justo, né? E o mais grave, Daniel, 3 veículos de comunicação que publicaram denúncias contra ele relacionadas à sua ex-mulher, Agência Pública, Congresso em Foco e ICL, os 3 tiveram uma decisão judicial os proibindo de tratar desse assunto, numa ação realizada pelo Lira. É um negócio absurdo isso, né? Glauber, muito bem, o processo foi admitido, teve um placar, como nós dissemos, bastante elástico, né? 10-2. As perspectivas, em princípio, considerando a composição, né, do Congresso, um Congresso extremamente conservador, o Lira tem esse poder, essa capacidade de distribuição de verbas, né, tudo isso que foi, esse cenário que foi traçado aqui. Então, digamos que o cenário não é positivo, né? Quer dizer, as perspectivas são bastante difíceis, um cenário bastante difícil. E aí, por conta disso, eu lembro de 2 coisas. Um advogado francês, tem um documentário sobre ele, eu nem sei se ele está vivo ainda, mas enfim, em algum lugar tem um documentário sobre ele, um advogado célebre chamado Jacques Verger. Defendeu, enfim, réus muito impopulares no seu tempo, e ele disse uma frase, né, que quando o réu já está previamente condenado, a única coisa a fazer é uma defesa política radical, né? Essa defesa política radical, nos momentos decisivos, no contexto democrático, raramente é empreendida pela esquerda. A esquerda se sacrifica no altar do republicanismo, né? Enfim, do jogo estabelecido, né? A gente tem um caso dramático, né? Que foi da própria presidenta Dilma, né? Que sofreu um processo de deposição muito claro,
E não foi feita uma denúncia política contundente, a população não foi mobilizada, a gente sabe tudo disso, dos limites, aí é outra discussão, né? E essa denúncia política no seu voto, como você lembrou, ela foi feita, né? Personalizando, inclusive, no Eduardo Cunha, né? Hoje, quando a gente está gravando esse podcast, dia 16 de setembro, né? Uma segunda-feira, ainda um movimento tímido, a meu ver, na defesa do seu mandato. Porque ele não se restringe ao seu mandato. Ele, de fato, é, como você disse, uma tentativa e um símbolo do cerceamento da atividade da esquerda, das pautas de esquerda, da ação da esquerda, através de um dos seus deputados mais combativos e que fala abertamente, que chama as coisas pelo nome. Você acredita que só a sua defesa política radical e uma mobilização radical, e a gente tem visto aí artistas, intelectuais começam a se manifestar, você tem divulgado isso muito nas suas redes também, só essa defesa é capaz de reverter essa situação na Câmara? Eu acho que tem 3 componentes que tem que estar juntos para que a gente consiga reverter esse cenário, e eu acredito na reversão. Mas esses componentes não seriam possíveis sem uma radicalidade na defesa. Eles não seriam. Primeira delas é manter a denúncia política em relação a Arthur Lira, o que ele representa. Isso é importante por si só, pelo que está vivendo o Brasil e o que representa essa figura, sequestrando bilhões do orçamento público, e é importante também para a tática de defesa. Porque quando eu denuncio, eu trago ele para o centro do jogo e eu não deixo que ele fique manobrando nas sombras. Isso é importante. Segundo, mobilização. E aí eu tenho que fazer um profundo agradecimento, Daniel, porque sem eu fazer uma ligação, nas 2 vezes que essa matéria foi para o Conselho de Ética da Câmara, tinham trabalhadores organizados lá, levantando faixa que fizeram do seu próprio bolso, mobilizando gente, preenchendo todas as cadeiras e assentos do Conselho de Ética, do plenário, para fazer pressão. E essa pressão da base tem sido fundamental para a manifestação do conjunto das outras forças políticas. E é exatamente no que eu acredito. Ou seja, eu não acredito numa solução que se faça pelo institucional. Eu acredito numa solução como ação política, inclusive do mandato, que se faça prioritariamente pela base, e essa base fazendo o tensionamento que é necessário em relação às outras forças que operam no institucional prioritariamente. Então acho que isso é a segunda coisa. Solidariedade, muito importante, que parta principalmente da base, como tem acontecido. E terceiro, a partir do momento em que essas 2 primeiras coisas são tocadas, eu vou utilizar todos os instrumentos que tiverem à minha disposição, inclusive os recursos na realização da defesa. Então, vou recorrer ao judiciário, posso recorrer ao judiciário, como, por exemplo, agora, nesse caso da suspeição do relator, que já se manifestou que quer ter, que acha que eu mereço a cassação. Agora, o recurso ao judiciário ou a denúncia ao Lira, ela só tem sentido se ela vem acompanhada de um amplo processo de mobilização a quente na base e que discuta o que está em jogo nessa história. Que hoje sou eu, mas que essa denúncia que eu faço, ela tem uma relação direta com algo que tem que ser pauta nacional. Acho que a pauta nacional não tem que ser a minha defesa. A pauta nacional não tem nem que ser a defesa do mandato. Para mim, a pauta nacional tem que ser o que fazem com o mandato de esquerda que não entra num jogo pré-determinado porque denuncia as falcatruas e o sequestro do orçamento público pelo senhor Arthur Lira. Te respondendo para não fugir do teu preciso questionamento. Acho que essas coisas se compõem, mas o que vem antes é a defesa radical. As outras podem ter um desdobramento positivo porque houve uma opção pela defesa radical. Você acha que não apostavam nessa defesa radical? Não, não apostavam. Talvez porque não me conheçam suficientemente e talvez porque não tem precedente disso também no Conselho. Então, sim, eles imaginavam que com aquele
parecer pela admissibilidade, eu ficaria calado ou procuraria um acordo político de bastidores. E eu não estou falando isso só porque eu acho isso. Estou falando isso porque isso é muito evidente numa ameaça que eu sofro na última reunião do Conselho. Quando um deputado de São Paulo, Alexandre Leite, vai ao microfone, e ninguém está ali à toa, ou sem estar combinado com os demais, e diz: vou esperar como é que vai se desenhar essa sessão no dia de hoje. Se você mantiver a mesma linha de defesa da última reunião, eu vou pedir um afastamento cautelar seu à presidência da Câmara. No que eu respondo: peça, porque eu não vou ficar no bolso do seu paletó e não vou ceder esse tipo de chantagem. Quando ele faz esse movimento, ele dá uma demonstração concreta que esperava que eu me submetesse à lógica que eles pré-definiram. Assim como também o relator e o presidente do Conselho. Quando eu começo a fazer a defesa radical e denunciando quem estava por trás daquilo, o presidente do Conselho tenta puxar para ele as decisões e fala: não, cuide da sua defesa. Mas eu estava fazendo a minha defesa, só não estava fazendo a defesa que ele queria. O presidente do Conselho é de que partido? Acho que é PSD, se eu não estou enganado. É tudo mais ou menos a mesma coisa. Partido ali. do Centrão. O Paulo Magalhães é PSD também. Sim. E a posição, isso é uma questão talvez um pouco difícil de medir nesse momento, né? Mas a posição dos parlamentares que a gente poderia indicar com toda a generosidade, né? Com toda a maleabilidade como de esquerda. Alguns já se manifestaram, né, na defesa do seu mandato, entendendo, né, mais ou menos próximos, mas entendendo o que isso representa. Mas, se eu não estou enganado, pelo menos por enquanto, a maioria está calada, né? Embora seja minoria, o Centrão seja a maioria, tem uma bancada de extrema-direita também, PL, etc., Novo e tudo mais, essa bancada é uma bancada importante, né? Sim. É importante, assim, o apoio dela seria importante. Você entende que esse alinhamento virá rapidamente? Está vindo. Tá vendo? Está vindo, e eu devo muito disso à mobilização de base. É evidente que tem pessoas que se manifestaram desde o primeiro minuto. Então eu só tenho a agradecer. Uma figura, por exemplo, como Luísa Erundina, ou seja, tem feito a defesa em todos os espaços em que ela está. É uma guerreira. Uma guerreira. E tem feito isso, inclusive, antes da aprovação da admissibilidade. Desde o primeiro momento do ataque do sujeito do MBL, ela foi a primeira a botar solidariedade nas redes. Então, só agradecer. A defesa que foi feita por ela, a defesa que foi feita por Sam, a defesa que foi feita por Chico. Só citando aqueles que estavam presentes na comissão. Depois disso, a defesa que foi feita pela deputada federal presidente do PT também, Gleisi Hoffmann, que já botou por diversas vezes na sua rede. A defesa que foi feita pela deputada Jandira Fegali, a defesa que foi feita pela deputada Marina do MST, deputada estadual. E eu não quero ser injusto aqui. A defesa que foi feita pelo deputado Tarcísio Mota. Eu não estou citando todos. Claro. Porque vários outros e outras também. Fernanda Melchiona estava na véspera de nascer a sua filha Dandara e estava me cobrando. O que nós vamos fazer agora? Né? E logo depois teve a sua filha. Então, tem vários parlamentares que se movimentaram. Agora, parte daqueles que por algum motivo não o fizeram, e que pode ser por não terem sentido inicialmente a gravidade do que estava acontecendo, eles estão sendo mobilizados por um movimento de base intensíssimo. E eu agradeço por isso. Você não viu nenhuma fala minha pública cobrando declaração de A ou de B, né? Mas eu agradeço a base... A base cobra. Que cobra e que fez esse tensionamento. Sim. Porque eu não vou avaliar por que fez ou por que não fez. Eu agradeço a base por estar solidária e por estar fazendo essa cobrança. Eu agradeço muito. Você acha que dentre esses apoios podem vir apoios de membros de partidos do Centrão? Ou isso publicamente praticamente um suicídio? Tem coisas que assim, os caras têm muito medo também, né? Então, um dia desse eu fiz um discurso no plenário da Câmara, falando das fazendas de Arthur Lira,
Um desses do Centrão sai de onde estava e vem para mim e fala assim, parabéns, parabéns. Falei, você não sabe o que está acontecendo. No meu estado ele está comprando terra em tal lugar. Falei, me dê um telefone e uma demonstração de que isso está acontecendo, que eu falo também. Uhum. Ou seja, tem uma insatisfação incubada ali, mas tem muito medo também, porque a turma sabe o poder de fogo dele. Claro. Muito bem. Glauber, falando um pouco justamente da vida na Câmara, né? O Brasil elegeu historicamente congressos conservadores, né? O Brasil, o máximo que teve foi um governo de centro-esquerda, governos distributivos, enfim, derrubados, né? Alguns deles. Enfim, a gente sabe como é a história do Brasil. Mas essas últimas legislaturas, você está aí há 5, né? A primeira você assumiu como suplente, mas você está há 5 legislaturas, elas são especialmente conservadoras, né? São um bloco mais coeso, né? E com uma bancada de extrema-direita manifesta, livre para se manifestar e para colocar suas pautas também de uma forma muito mais aberta, né? Muito em consonância com o que aconteceu com o governo Bolsonaro, a ascensão do governo Bolsonaro. Como é que é ser um deputado de esquerda na Câmara? Um deputado não nominalmente de esquerda, mas de fato defender e ir para o embate contra essas pautas que muitas vezes já estão perdidas, porque estão no meio desses acordos, desse controle de orçamento bilionário, etc. Não é prazeroso, mas é necessário, eu entendo e cumpro como tarefa. Uhum. Eu procuro exercer no mandato aquela que foi a orientação de Lênin, né? De exercer o papel através desse mandato de tribuno do povo, ou seja, fazer a luta política no espaço institucional para denunciar, mas para organizar prioritariamente a luta fora do espaço parlamentar, sem ceder a uma ilusão de que as soluções vêm a partir da institucionalidade ou das articulações institucionais. Essa é a tarefa. Acho que é para isso que eu me proponho hoje ainda a estar lutando por esse mandato, a ser deputado federal. Dizem que normalmente é o contrário, né? Que a pessoa é mais radical na juventude e que ao passar do tempo ela vai se moderando. Isso também não é verdade, né? Não é verdade. Ou seja, não é um fato, mas dizem isso como se fosse um lugar comum, né? Ou seja, como se acontecesse com alguma frequência. O que eu posso dizer é que no meu caso foi exatamente o contrário. Eu ia te perguntar isso. Fala um pouco da sua, digamos, da sua trajetória no campo das ideias. Assim, você disse que a sua mãe era muito ligada ao trabalhismo, você também surgiu politicamente identificado com o trabalhismo, com o brizolismo. Como é que foi? Então, eu sou nascido numa família de brizolistas. A primeira lembrança que eu tenho de uma campanha eleitoral é eu, criança, pegando no chão um panfleto de Darcy Ribeiro naquela eleição em que ele perdeu para o Moreira Franco. 86. Exatamente. Eu tinha 4 anos de idade. É a minha primeira lembrança. Depois, um pouco depois, a minha lembrança é meu pai e minha mãe sentados na frente da televisão, esperando o pronunciamento do dia do Brizola. E naquilo que eu depois considerei uma concepção um pouco romântica, né? Ou seja, quando eles achavam que o Brizola ia muito bem no pronunciamento, vamos ganhar, o mundo vai melhorar. E quando eles achavam o contrário, que Brizola tinha ido mal, e rolava uma depressão, né? Uma tristeza em casa, a partir daquela relação com o líder carismático, né? Uma relação que se estabelecia diretamente a partir do discurso. Então, isso influenciou muito a minha vida, né? Depois, desde muito jovem, eu fiquei um tempo fora do Brasil, 3 meses no intercâmbio na casa de uma revolucionária espanhola. Volto dizendo que queria me filiar a um partido de esquerda, vou dar uma olhada nos programas partidários e acabo me filiando ao PSB também por conta disso, porque no programa do partido ainda estava lá o compromisso com o socialismo, né? Quem diria? Isso lá. Com quantos anos? Isso com 18 anos. 18 anos. Então me filiei ao PSB. Minha mãe se filia ao partido junto comigo e ela então já era uma liderança consagrada na cidade, Nova Friburgo. Ela é eleita prefeita de Friburgo e eu, muito jovem, participei daquelas articulações locais ali, né? Exerci muito novo tarefas, funções, tanto partidárias quanto na própria máquina, né? E ela
teve um governo que foge completamente à regra daquilo que se convenciona hoje chamar de governo de uma esquerda que se acomoda com a correlação de forças. Ela tensionou aquilo o tempo inteiro, mas fazia isso muito instintivamente, né? Menos por uma concepção ou uma orientação programática buscada nos livros e por um instinto. Tanto é que no enterro da minha mãe, agora no dia 8 de maio, se você ia lá, era uma base popular. É o povão que estava lá, que gostava dela, que se identificava com ela. E era por quem ela trabalhava. Eu contei esse episódio aqui numa Câmara de 19, 2 vereadores que apoiavam. E ela dizendo, não vou fazer aquilo que eles querem. Então isso, evidentemente, atravessou muito a minha formação, né? Me formou também politicamente, porque enquanto boa parte dos jovens da minha idade ou estava fora de uma atuação política mais orgânica ou atuando no movimento estudantil, eu já estava assumindo tarefas no partido que vinha como resultado de uma presença numa administração local, numa cidade que é considerada historicamente de um perfil mais conservador e que fez uma opção política de uma mobilização permanente e de enfrentar inimigos muito poderosos, como, por exemplo, a empresa de ônibus local, que era um monopólio, e a primeira medida do governo dela foi abaixar o preço da passagem de ônibus. Uma luta durante todo o mandato, tentativa de quebra do monopólio. Então, essa é uma experiência também que me formou. Tanto é que eu me elejo a primeira vez deputado federal como o resultado de uma solicitação regional de representação. Mas, ao mesmo tempo, eu já era uma figura de esquerda, né? Uma figura de esquerda influenciada por Brizola, influenciada pelo governo Saudade, influenciada pelas relações que se constituíam ali à esquerda e de esquerda, influenciada por Chaves, né? Desde o primeiro momento também que eu vi a presença de Chaves, eu quis conhecer mais do que acontecia na Venezuela, do que era uma ação chavista. É engraçado, né? Porque essas coisas acontecem da forma que os veículos hegemônicos menos esperam. Eu não conhecia o Chaves trazido por algum militante de esquerda. Eu conheci pelos veículos hegemônicos criticando ele, né? Sim. E a partir daí eu quis conhecer o que era. Isso exerceu também uma fortíssima influência. E a partir daí o aprofundamento das posições políticas. E passei a perceber que a atuação no parlamento ela só valia a pena se fosse para mobilizar prioritariamente para fora. E para fazer uma articulação que não fosse dependente do institucional. Então, se desde o primeiro momento no mandato eu fazia prestação de contas em praça pública, emenda participativa, organização com o povo, isso foi ganhando uma dimensão da necessidade de se transformar de uma luta ideológica mais racional e programática. E é isso que o mandato foi fazendo ao longo do tempo. Então é um pouco... E a leitura teve um papel, a leitura dos clássicos? Quando é que você encontrou os clássicos marxistas? Eu leio desde da saída do colégio, quando eu tive... no colégio você tinha as leituras obrigatórias. Sim. E na saída do colégio, um dia eu tomo a decisão de que eu preciso ler, né? E aí eu vou lá dar uma olhada no que tinha na biblioteca de casa. Só que a primeira leitura é difícil, né? Não é fácil. Primeira leitura, até você fazê-la, dá fome, dá sede, dá sono, né? Mas eu fui procurando qual livro eu ia fazer a leitura. E tinha um livro na biblioteca que estava escrito lá, Política, que era o Política do João Baldo Ribeiro. Sim. E na hora que eu abro Política, a dedicatória do livro era para meu amigo Glauber, que era, na verdade, a dedicatória que ele fazia na abertura ao Glauber Rocha. Nossa. Eu falei, é esse, né? E eu comecei a ler, fiz a leitura daquele livro e dali eu não parei mais. Sempre eu estou lendo alguma coisa e sempre estou... Então foi ali dos meus 16 para 17 anos. Então, e a formação política, a formação intelectual é um desafio, né? E sobretudo, enfim, eu acho que nas últimas décadas, né, onde a gente tem uma colonização pelo pensamento
que vem da academia, dos Estados Unidos, enfim, e não se discute mais essas questões estruturantes. Acho que teve um decréscimo importante. A gente trabalha bastante esse tema aqui, levanta com os convidados, eu acho que é bem importante, bem simbólico do cenário que a gente tem hoje, né? Encaminhando agora para o final e continuando nessa questão, o que é ser um político de esquerda hoje, né? Um político socialista, né? Porque a gente tem uma confusão, né? Essa semana eu estava lendo uma reportagem de um grande veículo, né, falando sobre os candidatos de esquerda, né, que tem chance para ir para o segundo turno nas capitais, falando do refluxo da esquerda, das pautas, etc. Uma reportagem negativa para a esquerda, né, como de hábito, mas citando como candidatos de esquerda, candidatos que são neoliberais, né? Embora pertençam a partidos nominalmente, que têm até socialismo no nome, né? Mas defendem a pauta neoliberal, as privatizações, vendem a imagem de gestores e tudo mais, né? Como é que é? Qual o desafio? Aí tem um desafio prático também, eu diria até comunicacional, de propor debates estruturantes, né? A disciplina para propor debates e ter uma ação estruturante, procurar ter impacto externo, como você disse, nesse sentido até leninista, né? Considerando que a forma de comunicação hoje, ela chama para espetacularização, você tem uma espetacularização da política, né? Você vê o que são as eleições nos Estados Unidos, né? Mesmo no campo da esquerda, né, uma exagerada personalização, onde às vezes as biografias privadas, onde a vida pessoal, né, vale mais. Então existe essa pressão, né? As pessoas querem saber o que você faz, o que você come, o que você gosta, como é que é a sua família, como é não sei o quê. Como é que é ser, de fato, conseguir manter essa pauta estruturante nesse contexto comunicacional, digamos assim, não ceder a isso, essa pressão do espetáculo? Eu não sei se eu não cedo tanto a pressão do espetáculo, utilizando aqui toda a sinceridade que você e todo mundo que está acompanhando merece, Daniel, porque assim, eu acho que assim, o espetáculo, se ele tiver à disposição da luta política e ideológica, ok. O problema é quando o espetáculo não tem consistência política. Ele trabalha num aspecto completamente superficial e ele não dá densidade a discussões que são fundamentais. Então, para mim, hoje, um parlamentar, ou que possa ser chamado de um político de esquerda, é aquele que faz luta ideológica de esquerda. A determinação se ele está no partido X, Y ou Z não vai determinar se através do mandato ele está se organizando e fazendo luta ideológica. E aí a utilização... É uma pedagogia. Sem dúvida. E aí a utilização na forma de instrumentos que também são utilizados hoje pela extrema-direita e pela direita não pode se confundir com uma não utilização desses métodos se você faz para conteúdo da esquerda. O que eu estou querendo dizer com isso? Ou seja, é lugar comum já dizer o seguinte: a esquerda precisa falar melhor na internet, a esquerda precisa estar mais nas redes sociais. Eu concordo com isso, eu não discordo disso. O problema é, a esquerda precisa estar lá de que jeito? Levando que conteúdo? É fazendo luta ideológica? Se for fazendo luta ideológica, tem que estar mesmo, ou seja, tem que estar melhor organizado com o conjunto dos instrumentos que tiverem à nossa disposição. Não quer dizer que isso substitua a organização de base, o processo de formação política permanente, a estruturação de unidades de organização e acolhimento. Uma coisa não substitui a outra, mas pode ser complementar, e eu acho que deve ser complementar, porque se a gente faz a luta socialista, a gente tem que dominar todos os instrumentos que possam facilitar, ajudar essa nossa construção. Perfeito, é o conteúdo. Sim. É o conteúdo, não o meio e a forma. Como é que você vê o cenário, então, da esquerda nessas... Nós estamos próximos agora às eleições municipais, né? A gente tem um refluxo, né, das ideias de esquerda.
uma dificuldade, né, por conta dessa hegemonia, né? Afinal, o liberalismo venceu ideologicamente, né, nesse período histórico, né? Eu acho que é uma constatação, né? Mesmo a esquerda está colonizada pelo modo de pensar liberal, né? Sim. Não discute mais determinadas coisas. Quando você está falando do governo da sua mãe ou do governo Brizola, e eu sempre cito aqui, sou do Rio Grande do Sul, vivi o governo Olívio Dutra, Sim. o governo Tarso Genro, você tinha governo de centro-esquerda que eram reformistas. Sim. Hoje os governos de esquerda pouco se diferenciam, É né, verdade. de um governo liberal, né? Sim. Como é que você vê esse cenário para a esquerda, o cenário eleitoral que está bastante próximo? Então, duríssimo. Acho que a gente vai, evidentemente, porque o Bolsonaro, ele faz luta ideológica de extrema-direita e, combinado com isso, ele tem junto com ele um sujeito que é pragmático ao extremo, que é o Valdemar da Costa Neto. Então ele consegue compatibilizar luta ideológica com pragmatismo político, para ser suave, né? Você chamar de pragmatismo político o que esse sujeito faz. Uhum. Da nossa parte, a esquerda, né, avaliada de maneira mais ampla, e aí passando pela centro-esquerda e o conjunto das outras forças, até a esquerda radical, a gente não tem os instrumentos e a capacidade que a direita já tem. Mas a gente se abstém de fazer a luta ideológica. Uhum. Então, em regiões onde a luta ideológica poderia proporcionar para a gente, por exemplo, mais vereadores, mais prefeitos, a gente se abstém de fazê-la. Procurando ser bem preciso, eu não tenho nenhuma dúvida que o PL vai fazer muito prefeito no sul do estado, no centro-oeste, em parte do norte, em parte do sudeste. Uhum. Aonde a esquerda poderia fazer muito prefeito e vereador, no nordeste do país, a abstenção de realizar a luta ideológica faz com que as alianças prioritárias se deem com forças do centrão que se encostam na esquerda de maneira aproveitadora, e aí faz com que eles elejam mais gente e que no saldo final essas vitórias não sejam vitórias da própria esquerda, mesmo aquela mais reformista. Então eu vejo com muita preocupação, mas vejo também como uma necessidade política da gente demonstrar que tem teses em disputa. E nessas teses, abdicar da luta política em nome de um frente amplismo, onde a gente se abstém de fazer a disputa, não é o melhor caminho. E aí eu acho que as eleições francesas dão um bom exemplo, um exemplo interessante do que foi uma disputa ideológica, mesmo com concessões, como foi realizada lá, e que num cenário que já era de vitória imediata da extrema-direita, houve uma reversão, e que nem os liberais, né, a velha direita com Macron, que imaginava que fosse utilizar a esquerda como o reboque da posição política dele, conseguiu fazê-lo, porque você conseguiu encantar o povo francês por uma opção, por exemplo, tocada pela França insubmissa. Eu acho que o que está acontecendo na Colômbia, de maneira bastante diferente, ela tem alguns aspectos que podem também servir como exemplo para a gente. Nos levantamentos que eu tive acesso nos últimos, o governo da Colômbia não tem mais de 50%, tem 30% ali de aprovação. Mas não se absteve de fazer disputa ideológica. Quando assumiu, tirou os generais, mandou dezenas de generais para a reserva. Tem procurado, com todas as dificuldades, fazer mobilização com o povo na rua, explicando as dificuldades que estão sendo enfrentadas. Eu acho que essas duas teses estão em disputa. Uma esquerda muito comportadinha demais, porque orientada pela necessidade de aliança com força da direita, ou uma esquerda que se apresenta com a sua cara, com todas as diferenças que tem dentro desse próprio campo, e que diz, não, nós precisamos fazer campanha de esquerda. Sim. Porque isso, inclusive, eleitoralmente é mais eficaz, porque as pessoas estão de saco cheio. E se estão de saco cheio, se eu apresento uma proposta que é simplesmente uma repetição do sistema, ela não vai conseguir alcançar as pessoas. E se eu boto uma proposta que tem a radicalidade política que diga que as coisas estão mal e que eu tenho uma solução que é construída coletivamente com o povo, isso pode atrair o povo para estar junto com a gente. É aquela história. Entre ficar preocupado, e aí trazendo bem para a realidade local aqui do Rio, entre ficar preocupado
com a Suzana Vieira não ser lavajatista, ou dialogar prioritariamente com o povo da Baixada Fluminense e da Zona Oeste, não pode ter dúvida. Tem que priorizar o diálogo se apresentando por completo com o povo da Baixada Fluminense e da Zona Oeste, falando o que é a necessidade, por exemplo, de reestatização da SEDAI, que água não é mercadoria. Essa é uma agenda que atrai o povo para fazer política junto com a gente. Por que a gente vai deixar de fazê-lo para agradar setores da direita que podem estar numa aliança pontual para nos desfigurar? Eu não vejo motivo de fazer isso. Sim. Então o cenário é difícil, mas eu acho que seria mais difícil se não tivesse um caminho que pode ser construído. Eu acho que tem um caminho e é da luta ideológica. Perfeito, Glauber. Muito bem. Hoje, como eu disse, dia 16, nós teremos aqui pertinho, na Associação Brasileira de Imprensa, na próxima quinta-feira, quando esse podcast vai ao ar, mas ele vai ao ar ao meio-dia, então quem for assistir ou ouvir nas plataformas, talvez possa comparecer na ABI um ato em defesa do seu mandato, não é isso? Isso mesmo, 18 horas. 18 horas na ABI. É isso, ou seja, lá a gente vai dizer como é que está o processo, vai mobilizar prioritariamente para fora do espaço parlamentar, vai se encontrar com a militância, vai se encontrar com as pessoas que estão preocupadas, que querem ter mais informação do que podem fazer para ajudar, e é um ato de solidariedade para a gente lutar pelo mandato e não deixar que o script que já tinha sido traçado por Arthur Lira se concretize. Além disso, aproveitando isso que você falou, como é que as pessoas podem ajudar? Tem abaixo-assinado? Nas suas redes você está compartilhando? Tem abaixo-assinado na rede. Além disso, pode fazer a disputa na própria rede, né? A hashtag que a gente lançou foi Glauberfica, mas a militância dá a sua própria orientação e naturalmente eles espontaneamente estão botando Glauberfica fora Lira, né? Isso tem sido muito repetido. A gente espera que esse ato de hoje, né, para quem está acompanhando, seja a realização, o primeiro de outros atos que vão ser feitos em outros locais do Brasil. Já me surpreendi porque recebi um card hoje que convocaram um ato no Ceará. Então vai ter ato em Fortaleza, né? Já está acontecendo por lá, e a gente espera que esse seja a orientação também para outros atos. Aqui no Rio de Janeiro, toda segunda-feira, o espaço de prestação de contas e de organização política da Carioca, toda segunda, meio-dia, está ficando cada segunda maior do que o outro, porque as pessoas estão indo para fazer o debate político. Então pode ajudar como? Quem for do Rio, Largo da Carioca segunda, participar das atividades que a gente está tocando, auxiliar no abaixo-assinado e colocar nas suas próprias redes, organizar e mobilizar. E além disso, para a pessoa que teve a oportunidade de ouvir esse podcast ou de ter uma reunião comigo, porque às vezes a pessoa sabe que tem algo acontecendo, mas não sabe exatamente, fazer as suas próprias mobilizações, roda de conversa entre amigos, explicar o que está acontecendo, organizar, não de maneira centralizada, mas de maneira descentralizada também, conversas e diálogos com outras pessoas, para que cada vez um número maior de pessoas possa entender o tipo de perseguição que está sendo operada por Lira. Perfeito. É importante ressaltar que é uma questão política da maior importância, não é uma questão partidária, não é um mandato apenas, embora seja o seu mandato, conferido aí por quantos mil eleitores? 78 mil eleitores, quase 80 mil. Quase 80 mil eleitores, mas é uma questão política e simbólica, né, desse momento e da luta por um país mais democrático, porque em todos os sentidos, né? E se acontece hoje com você, amanhã acontece com outras e outras forças, como a gente tem visto a democracia de fato ser tolhida, né? Os espaços democráticos serem tolhidos nos últimos anos. Então, não podemos ceder nem 1 milímetro. As pessoas podem te encontrar, Glauber Braga, nas redes sociais, você está ativo, você posta, a sua assessoria posta, enfim, tem Instagram, tem Facebook e tudo mais, né? Está no TikTok, eu sempre pergunto. Estou no TikTok, estou no Instagram, estou no Facebook, só não estou mais no Twitter. No Twitter, Está no Blue Sky. Ainda não entrei, não entrei. É pequeno ainda, mas em breve você estará. Muito bem. Como sempre, nós temos, lembrando, o nosso cupom Subsolo no site leonardodavinte.com.br. Então, se você deseja comprar o mais novo lançamento, ou mais de 30 mil títulos disponíveis no nosso site, é só você digitar no fechamento da compra Subsolo. Vai ganhar automaticamente 10% de desconto e apoiar a nossa proposta independente
por tabela. Lembrando que este mês de setembro é o mês de 72 anos desta livraria, que também já passou por toda sorte de intempéries, eu posso dizer assim, da maneira mais delicada. Essa livraria já foi acossada, já passamos por perseguição na ditadura, já passamos por um incêndio, já passamos por uma pandemia, passamos por toda sorte de crise financeira. Então, se puder, como eu disse lá no início, apoie essa iniciativa. O nosso próximo episódio estará em todos os tocadores e também no YouTube em uma semana, porque nesse mês de setembro teremos mais episódios. O próximo episódio é uma conversa minha com o Leonardo Casi sobre a história da Da Vinci, sobre o presente da Da Vinci, reflexões sobre o livro, sobre o mercado do livro. Ficou bem interessante, eu acredito, mas adiantamos pela urgência dessa conversa esse bate-papo com o Glauber. Fique atento às redes sociais da Da Vinci, curta, compartilhe, espalhe o Subsolo. Se você quiser, também pode se comunicar conosco mandando um abraço, um emoji, seja lá o que for, carinho sempre é bem-vindo, pelo e-mail, que é o nosso Pix também, subsolo@leonardodavinci.com.br, ou pelas nossas redes sociais, enfim, mandar uma mensagem direta. Glauber, muito obrigado pela sua presença. Eu acho que essa conversa foi muito ilustrativa do que está acontecendo, né, nesse momento aí, em relação ao seu mandato, em relação à luta política que existe no Brasil e especialmente do cenário que se vive na Câmara. Espero contar com você aqui em breve para evento, para debate, como é esse espaço democrático, gratuito, onde nós promovemos eventos de fato, enfim, plurais para estimular o debate crítico nessa cidade tão carente de espaços, tanto públicos e privados, nem se fala, sim, mas onde haja o debate que faça a gente avançar em todos os campos. Só tenho a te agradecer, a você e a Da Vinci, por tudo. Obrigado a você. Obrigado a você. Obrigado. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.